Então, pessoal, hoje a gente vai dar prosseguimento às nossas aulas e vamos estar falando especificamente sobre circulação arterial do encéfalo e da medula espinal, o retorno, né, desse sangue, a drenagem venosa do encéfalo. Vamos estar falando sobre líquido cérebro-raquidiano e a barreira hematoencefálica. E vamos estar falando um pouquinho das meninges também, tá? Então, é uma aula com vários temas diferentes, né? Mas que vão estar dando essa parte final aí do nosso curso. Joia? Então, começando um pouquinho a falar sobre a importância, né, da vascularização no sistema nervoso central, é principalmente dada pela grande quantidade que necessita o nosso encéfalo, tanto de oxigênio ou quanto da glicose, né? Para vocês terem uma ideia, se a gente ficar com 5 segundos, 5 a 7 segundos sem uma perda na circulação, a gente vai ter um desmaio, a gente vai ter a perda da consciência. E o desmaio, né, por falta de oxigênio e glicose no encéfalo, né, por causa da falta de circulação encefálica, né, é importante, porque justamente faz com que, quando a pessoa desmaie, né, primeiro, né, como uma forma da gente estar trazendo esse sangue de novo. Então, vai ficar basal, o metabolismo ele acaba diminuindo, fica basal, ou seja, o consumo de oxigênio diminui, né? E caso a pessoa desmaie, a tendência, né, claro, é a pessoa cair, né, no chão, ou, né, se você perceber, é pegar essa pessoa, colocar ela no chão e simplesmente colocar os pés delas para cima, né, justamente para que a gravidade ajude, né, essa pessoa a retornar, né, a consciência através do aumento do fluxo sanguíneo lá na região do encéfalo. Tudo bem? Então, é muito importante saber o que se fazer em caso de um desmaio, tá? Se a pessoa estiver sentada e desmaiar, né, aí é só você colocar a cabeça da pessoa para frente, né? Se não der para tirar ela da cadeira, alguma coisa assim, você coloca a cabeça da pessoa para frente, né? Que a própria circulação vai estar ajudando. Mas o melhor mesmo é deitar a pessoa e elevar os membros inferiores. Bom, com 5 minutos que falta essa circulação no sistema nervoso central, começa a ocorrer a morte celular, a necrose, né? Uma morte celular programada, vocês vão ver que vai se chamar apoptose, né? Quando ocorre uma morte celular não programada, né, a gente chama de necrose, certo? Então começa a ter perdas significativas aí no sistema nervoso central. E é importante a gente perceber que diferentes regiões do sistema nervoso central são atingidas em momentos diferentes em caso da parada da circulação no órgão. Ou seja, o organismo ele vai sempre estar protegendo os órgãos vitais, né? Então, se ele tiver que optar entre levar o sangue, né, entre fazer a vascularização de uma região não vital e uma região que você vai ter uma perda, ele vai preferir que você tenha essa perda. Ou seja, pode ser uma visão, pode ser o olfato, pode ser a motricidade, a sensibilidade, né? Mas ele vai tentar preservar, por exemplo, aquela região do tronco encefálico, onde estão os núcleos ali, inclusive um núcleo do nervo frênico, certo? Do bulbo, lá na região do bulbo. Então, ele faz com que momentos diferentes do encéfalo sejam lesionados em momentos diferentes e priorizando sempre
a região vital do organismo. E claro, né, que um problema no sistema, na vascularização do sistema nervoso central, grandes danos, né? Quando a gente pensa nessas lesões vasculares, né, claro que existem inúmeros tipos de lesões vasculares, né? Mas as duas que mais ocorrem, né, é só a gente pensar num cano, certo? Ou pode estar esse cano entupido com areia, e no caso do nosso cano, da nossa artéria, seria uma placa de ateroma ou um trombo, né? Alguma coisa assim, uma embolia, um trombo, né? Trombo é quando tem um acúmulo de um sangue, quando o sangue ele fica trombótico, né? Como ele fica sólido, como se ele tivesse solidificado. Então ele pode ter criado um trombo ali que vai entupir. Uma embolia é quando tem o acúmulo de ar, né? Dentro da artéria, certo? Ou uma placa de ateroma, que é o acúmulo de gordura. Tá? Então, qualquer uma desses três tipos vai estar causando a obstrução do vaso e, dessa forma, a região posterior a essa obstrução acaba sendo comprometida. E o segundo tipo é quando a pressão nesse vaso, né, a pressão arterial, a pressão é muito grande, né, e esse vaso explode, né? Então, e aí a gente também vai ter a perda, joia? Esses dois tipos, né, são os tipos mais comuns de acidente vascular encefálico, tá? Então, o primeiro, né, a gente chama que é por acidente vascular por falta de sangue, em virtude do entupimento desse vaso, e o segundo, né, é quando tem uma abertura, né, explode, né, entre aspas, né, esse vaso se rompe e aí acaba extravasando sangue para toda a região. Dentro desse tipo, né, a gente pode ter o aneurisma, né, que o aneurisma nada mais é que quando esse vaso, né, ele vai fazer uma evaginação, né, então o capilar ali, ele faz uma evaginação e aí faz com que essa região onde teve a evaginação, ela seja um pouco mais sensível, né, e aí o fluxo sanguíneo passa por ali e pode estar rompendo esse vaso e, consequentemente, a pessoa tem um acidente vascular encefálico. Tudo bem? Então, acidente vascular isquêmico, acidente vascular hemorrágico e um tipo de acidente vascular hemorrágico que a gente tem é justamente o aneurisma. E quando rompe o aneurisma? O fluxo sanguíneo no nosso cérebro, né, ele vai estar relacionado com essa resistência cerebrovascular, né? Então, a gente vai ter uma pressão intracraniana, que o pessoal chama de pique, né, que é a pressão intracraniana, e tem equipamentos que medem, inclusive, a quantidade dessa pressão intracraniana. Ela tem que estar dentro de um limiar, ali em milímetros de mercúrio, tá? Não pode estar acima e não pode estar abaixo, né? Quando se tem, por exemplo, um acidente vascular encefálico, a tendência é que tenha um aumento nessa pressão intracraniana, tá? E aí tem que fazer a drenagem, né, desse sangue que foi esparramado ali, vamos supor, se foi um acidente vascular hemorrágico. Então, essa pressão intracraniana que tem relação com a resistência cerebrovascular, ela vai estar relacionada com a condição da parede do vaso, a viscosidade do sangue e o calibre do vaso, né? Então, a condição da parede do vaso, né, justamente, lembram que a gente vai ter as três túnicas, né? E aí, naquela túnica mais interna, que é a túnica íntima, onde vai ser formada por endotélio, aquela região, né, é justamente essa daí que pode estar sendo comprometida. Tá? Então, temos que olhar ali como que está a musculatura, se tem alguma placa de ateroma, se tem alguma coisa que vai estar modificando a morfologia nessa parede do vaso. A viscosidade do sangue, né? Então, também se faz exames para saber a viscosidade do sangue
E vocês já devem ter ouvido falar que o sangue tem que estar fino, né? Às vezes você escuta falar isso, né? Ah, minha avó foi no médico e aí ele receitou tomar AS para deixar o sangue mais fino, né? É justamente isso, né? O AS infantil, ele faz com que o sangue, né, fique menos viscoso, né? E por isso que muitos médicos receitam. Então, se a pessoa tem uma pressão arterial elevada, né, hipertensa, né, e tem um sangue viscoso, a possibilidade de ter um comprometimento aumenta. Então, acaba se tomando duas drogas, uma droga para diminuir a pressão arterial e uma outra droga para deixar esse sangue menos viscoso. E, claro, o calibre do vaso, né? Então, quanto menor calibroso o vaso, maior a chance de ruptura, tá? Então, a gente também tem que estar atento ao calibre do vaso. Tá? Então, essas três condições, né, é o que vão estar dando essa relação da resistência cerebrovascular e, consequentemente, falando sobre a pressão intracraniana. Bom, mas anatomicamente, né, como é que esse sangue chega no nosso encéfalo? Através de dois sistemas, né? O sistema carotídeo interno e o sistema vértebro basilar, né? Então, aqui a gente consegue observar, ó, a artéria carotídea, eu vou colocar um pouquinho para cá. Aqui a gente consegue observar, ó, o tronco braquicefálico, né? E aqui a gente consegue observar o tronco não, né? O arco da aorta, desculpa. A gente consegue ver o arco da aorta e aqui a gente vê a... Ah, não, não, pessoal, desculpa, é o tronco braquicefálico mesmo, é do lado direito. Aqui está a artéria subclávia já, né? Aqui é a artéria subclávia e aqui a gente observa a artéria carótida comum, né? E aí a artéria carótida comum se bifurcando em artéria carótida externa e artéria carótida interna, tá? Então, um desses sistemas é justamente esse sistema aqui que vai ser justamente o carotídeo interno, tá? Então, a artéria carótida interna é uma das principais artérias que vão estar levando o sangue para a região do encéfalo. E o outro é o sistema vértebro-basilar. Então, aqui a gente consegue observar a artéria vertebral, ó lá, passando pelos forames vertebrais, né? A gente consegue observar as artérias vertebrais, a artéria vertebral direita aqui, passando pelo forame vertebral, e se unindo aqui com a artéria vertebral esquerda para formar essa artéria que é conhecida como artéria basilar, certo? Que vai estar lá na região da ponte. Então, artéria basilar, tá? Então, esses dois sistemas, o carotídeo interno e o vértebro basilar, são os dois principais sistemas, ou os únicos dois sistemas que vão estar irrigando o nosso encéfalo. E quando a gente observa esses dois sistemas, ele possui três mecanismos, né, que, entre aspas, ou entre parênteses aqui, servem para estar diminuindo a pressão arterial, né? Ou seja, se funciona como um amortecimento, né? Porque é próximo, né? A pressão arterial está muito grande aqui, então a gente precisa diminuir essa pressão arterial, né? Para que justamente não chegue tão forte e rompa, né, nenhuma dessas artérias que vão ser com calibre mais fino quando entram lá no encéfalo. Então, o primeiro desse mecanismo é justamente a camada média, né, ou a camada interna, né, a camada íntima, interna e camada externa, né? A segunda camada, a camada média da artéria, formada por musculatura lisa, né, justamente fazendo essa função de amortecimento, né? Então, ela vai ter uma parede com menos fibras musculares e mais fibras elásticas, né? Então, é justamente para que consiga fazer essa dilatação arterial. Depois, a gente vai ter duas regiões onde vão ter tortuosidades das artérias, que é conhecida como sifão. Então, a gente vai ter um sifão aqui, que é conhecido como sifão carotídeo, e aqui a gente vai ter um outro sifão, olha lá, ó, que é conhecido como sifão vertebral.
esses dois sifões, sifão porque tem o formato da letra S, né? É justamente duas regiões onde vai ter também a diminuição da pressão arterial. E a terceira região, a terceira estrutura que vai estar diminuindo a pressão arterial é os espaços perivasculares com o líquido cerebroespinal. Né? A gente vai lembrar, a gente vai ver mais para frente, né? E vale lembrar que a gente vai ter a meninge por fora, né? E por dentro dessa meninge a gente vai ter justamente essas artérias. Né? Então, vai existir uma troca, né? Pequena, mas vai existir uma comunicação entre elas. Né? E é justamente nessa região, ao lado da artéria, que é conhecida como espaço perivascular, né, junto com o líquido cerebroespinal, né, que vai fazer com que crie-se ondas na hora em que a artéria está passando ali, para que diminua a pressão arterial. Tá? Então, esses são os três mecanismos que se utiliza, que o organismo se utiliza para diminuir a pressão arterial ou a pressão intracraniana. Então, aqui a gente consegue ver mais uma vez a artéria carótida interna com o sifão carotídeo passando, né, por dentro do forame para estar chegando lá no encéfalo. Então, aqui está a nossa artéria. A gente está olhando a base do crânio, como vocês podem observar. Né? Então, ó, aqui está o mesencéfalo, né? Aqui está o nervo olfatório, né? Aqui está o quiasma óptico, né? Corpos mamilares. Né? Então, aqui a gente consegue observar justamente, né, numa imagem posterior, estaria assim, né? A gente está observando assim, né? Como se fosse a palma da mão me olhando, né? Mas na verdade, essa imagem é da base do crânio, é inferior, e a gente vê aqui a artéria cerebral, a artéria carótida interna, tá? Então, aqui a artéria carótida interna direita e aqui a artéria carótida interna esquerda, né? E aí, a artéria carótida interna, ela dá dois ramos finais, né? Ela vai estar se bifurcando, olha lá, ó, em artéria cerebral média, que é essa artéria que a gente observa aqui, artéria cerebral média, e nessa outra artéria que está vindo aqui para frente, ó, que é a artéria cerebral anterior. Tá? Então, os ramos finais da artéria carótida interna é a artéria cerebral média e essa outra artéria aqui que vai ser a artéria cerebral anterior. E ela vai dar um ramo, certo? Ela vai dar um outro ramo, que é essa artéria que a gente está observando aqui menor, que é a artéria comunicante posterior, né? Justamente porque a gente vai ver daqui a pouco que vai formar um polígono, né? Polígono de Willis, né? E essa artéria comunicante posterior, ela vai ter uma função ali de ser um vaso para uma circulação colateral, certo? Então, a artéria carótida interna dando dois ramos finais, né, duas artérias finais, né, a artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior, e dando esse ramo aqui, que é justamente a artéria comunicante posterior. A artéria basilar, ela vai ser formada, ó lá, por essas duas artérias. De novo, a gente está olhando aqui, ó, cerebelo, né, aqui está o bulbo, aqui está a ponte, né? O mesencéfalo está vindo para cá, e aqui para cá é o encéfalo, né? Então, a gente está tendo a artéria, estamos olhando a base dela, né? Então, de frente para a gente. Então, a gente está olhando a artéria vertebral de um lado e a artéria vertebral do outro lado. E aqui a gente também consegue ver a artéria vertebral aqui passando pelos forames transversários. E notem que a artéria vertebral se unem, né, bem aqui na altura do sulco bulbo pontino, né, para formar a artéria basilar. Olha lá, ó. E a artéria basilar ela vai estar passando na ponte, numa região que chama sulco basilar, né, na parte anterior da ponte, né, numa região que se chama sulco basilar.
e depois essa artéria basilar vai acabar se bifurcando, né? Então, aqui, mais uma vez, olha lá, a gente tem a artéria cerebral direita, artéria cerebral não, vertebral, artéria vertebral direita, artéria vertebral esquerda, se unindo aqui no sulco bulbo contínuo, para formar a artéria basilar. E da artéria basilar, né, desculpa, das artérias vertebrais, que a gente consegue observar aqui, vão estar se formando alguns vasos, alguns ramos aqui das artérias vertebrais. Um ramo bem importante, que é formado pelas duas artérias vertebrais, tanto a direita quanto a esquerda, que vai estar passando pela fissura mediana anterior, é a artéria espinal anterior, que a gente encontra aqui, ó, artéria espinal anterior. Depois, ela vai dar um ramo para cá e um ramo para cá, a gente vai voltar a falar, que vão ser as artérias espinais posteriores. A gente vai mostrar essas artérias espinais posteriores, e é tanto a espinal anterior quanto as espinais posteriores, que é em número de 2, vão estar vascularizando a medula espinal na região cervical. E ela vai dar essa outra artéria que a gente observa aqui, ó, que está indo para o cerebelo, ó, de um lado, e para o cerebelo do outro lado, que são as artérias cerebelares inferiores posteriores. Tá? Então, as artérias vertebrais vão dar esses 3 ramos, né? A artéria espinal anterior, que é formada pela união, né, das artérias vertebrais direita e esquerda, então as duas, né, vão se unir para formar a artéria espinal anterior. As espinais posteriores é em número de 2, então a artéria vertebral direita vai dar a artéria espinal posterior direita e a artéria vertebral esquerda vai estar dando a artéria espinal posterior esquerda, né? E também, né, de cada uma delas, né, vai estar dando a artéria cerebelar póstero inferior. Aqui, ó, essa daqui, ó, a artéria cerebelar póstero inferior que está vindo daqui, ó. Tanto de um lado quanto do outro aqui que tá cortado aqui nessa região, artéria cerebelar póstero inferior. Então, esses aí são os ramos das artérias vertebrais. E, por fim, as artérias vertebrais, elas vão se unir para formar essa artéria que está nessa região, que é justamente de artéria basilar. Então, quais são os ramos das artérias basilar? Primeiro, os ramos que estão indo para a ponte aqui, ó, tanto de um lado quanto para o outro. As artérias pontinas, são essas aqui. Depois ela vai dar 2 ramos, ó lá. Ela vai dar as artérias cerebelares inferiores anteriores e as artérias cerebelares superiores. Então, esse ramo que está vindo por aqui, ó, que depois ele migra para cá, é justamente a artéria cerebelar superior, aqui, ó, que a gente vê bem, ó, a artéria cerebelar superior, ó, do lado esquerdo, né, artéria cerebelar superior. E esse raminho que está vindo para cá por baixo, que seria esse mesmo ramo que está aqui, é a artéria cerebelar inferior anterior. Tá? Então, aqui a gente consegue observar. Então, a basilar dando aqui, ó, se unindo, né, as artérias vertebrais se unindo para formar a basilar, e aqui a gente vai ver a artéria cerebelar inferior anterior, e aqui a artéria cerebelar superior. E aqui a gente consegue observar a basilar dando as artérias pontinas. Tudo bem? Então, dessa forma, a gente vê os ramos das artérias cerebelares, da artéria basilar. E o ramo final dela, né? O ramo final dela é uma bifurcação, ó lá, que é tanto esse lado que está aqui, ó, não a primeira de baixo, a de cima, né, ó, que está passando do lado superiormente aqui ao nervo oculomotor, tá vendo, ó? Tanto passando de um lado aqui ao óculo motor, quanto do outro aqui, ó, também passando superiormente aqui ao óculo motor, que é justamente a artéria cerebral posterior. A artéria cerebral posterior. Então, notem, né? A gente vai ter a artéria que está vindo daqui,
que é a artéria carótida interna, dando esse ramo aqui, ó, artéria cerebral média. E dando esse outro ramo final aqui, que é a artéria cerebral anterior. Tanto de um lado quanto do outro lado. Acontece a mesma coisa. E vai dar esse ramo que a gente observa aqui, que é justamente a artéria cerebral, a artéria comunicante posterior. E a artéria basilar, o final dela é uma bifurcação, olha lá, em artérias cerebrais posteriores. Mas notem que a artéria comunicante posterior, ela está justamente entre a artéria cerebral posterior e a artéria carótida interna. Então, ou seja, existe uma comunicação aqui entre o sistema vértebro-basilar e o sistema carótido interno. Então, existe uma comunicação, e claro que se tem uma comunicação, né, ou tem uma anastomose, a comunicação é justamente a anastomose, e se caso tenha um problema nessa regiãozinha aqui, né, a que vem do outro lado, ou se a basilar parou aqui, a basilar não, desculpa, a carótida interna, né? Nessa região aqui que, nossa, é muito difícil, mas vamos supor que tem aqui uma obstrução, né? Essa circulação colateral vindo por esse outro sistema basilar, né, vai tentar suprir essa falta de sangue e vascularizar todo o nosso encéfalo. Tudo bem? Então, como sempre, quando existe anastomose, consequentemente vai ter a possibilidade de uma circulação colateral. E aí, dessa forma, a gente tem a formação do círculo arterial do cérebro, que é conhecido como polígono de Willis, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, artéria cerebral média, artéria cerebral anterior, e desse lado aqui, a artéria cerebral anterior, ó lá. E notem que a artéria cerebral anterior, direita e esquerda, estão se unindo através dessa artéria aqui, ó, que estão entre elas aqui, ó, nesse sentido horizontal, que é justamente a artéria comunicante anterior, tá? A artéria comunicante anterior está entre as duas artérias cerebrais anteriores. A artéria basilar, se terminando ali em artéria cerebral posterior, e entre a artéria carótida interna e a artéria cerebral posterior, a gente vai ter a artéria comunicante posterior. Então, notem que a gente vai ter a formação desse polígono, que é o polígono de Willis, né? Círculo arterial do cérebro. E onde que ele está localizado? Olha lá, ó. Ele está localizado aqui, ó. Aqui, quiasma óptico, trato óptico, aqui a hipófise, nessa região aqui, né? Então, bem na região central, tudo bem? Aqui a gente vai ver que vão ser veias, né, que vão estar fazendo parte do retorno venoso, né? E aqui a gente observa a formação dele, ó, através da artéria basilar, ó lá, artéria basilar, artéria cerebral posterior, artéria comunicante posterior, artéria carótida interna, a continuação dela mesmo, ó lá, ó, é a artéria cerebral média, ó lá, ó. E aqui vai ser a artéria cerebral anterior de um lado, a artéria cerebral anterior do outro lado, e a comunicação entre elas, a artéria comunicante anterior. Joia? Então, isso aqui é uma peça que tem... Isso aqui é uma das coisas que sempre cai na prova, né? Principalmente na prova prática, sempre está caindo, né, sobre alguma dessas artérias, né, a denominação dessas artérias, e a importância dela em virtude das anastomoses e da circulação colateral. Então, aqui mais uma vez, nessa imagem, e aqui a gente consegue observar, né, um pedacinho desse polígono de Willis aqui com a artéria cerebral média aqui, ó, nessa região, indo para o lobo da ínsula, ó, aqui a região temporal, aqui a região frontal, né, indo também fazer a vascularização do lobo da ínsula, a artéria cerebral média, e aqui a artéria cerebral anterior, tudo bem? Então, a gente vai ter toda essa vascularização. Falando um pouquinho de cada uma delas, né? A gente vai ter
a artéria cerebral, isso aqui tá ruim, gente. A artéria cerebral anterior, olha lá, ó. A gente vê aqui ó, a artéria cerebral anterior aqui e aqui, e essa daqui também, ó, certo? Passando aqui pelo sulco do símbolo, né? Sulco do corpo caloso, desculpa, sulco do corpo caloso aqui em cima. Então, a artéria cerebral anterior, ela vai estar bem na fissura longitudinal do cérebro, né? Correndo aqui superiormente ao corpo caloso e vai estar fazendo a vascularização da toda a região da face medial e superior, do lobo frontal e do lobo parietal. Então, se percebam, né? Ó, deixa eu trazer para cá. Ela está aqui, ó. Então, ó, toda a vascularização dessa região aqui se dá pela artéria cerebral anterior. Então, ó, vamos pensar aqui, ó. Então, aqui, ó, é giro frontal medial, não é isso? Aqui é o lóbulo paracentral, pré-cúneo e o cúneo, né? Então, ó, se a gente sabe que o paracentral aqui, ele vai ser responsável pela motricidade da perna e do pé, né? Então, lá na área de Brodmann. Então, se eu tenho uma lesão nessa artéria pequenininha aqui, ó, nesse ramo da artéria cerebral anterior, ó, ela aqui, tá vendo, ó? Nesse ramo da artéria cerebral anterior, se eu tiver uma obstrução aqui, provavelmente essa região do encéfalo aqui vai ficar comprometida. Então, a região de motricidade da perna e do pé vai ficar comprometida. Aqui atrás, aqui, ó, a gente vai ter a artéria cerebral posterior, né? Artéria cerebral posterior. Notem que ela está irrigando toda a face inferior, né? Nos lobos temporal e occipital, né? Lembram-se que a face inferior aqui, ó, do lobo frontal é irrigado pela artéria cerebral anterior. Então, ela é irrigando toda a face inferior do lobo temporal e occipital e também irrigando quem aqui, ó? Por exemplo, o sulco calcarino. Então, a artéria cerebral posterior é que vai estar irrigando o sulco calcarino. Aquele outro sulco, que é o sulco occipito temporal. O cúneo, né, que é essa região aqui, está irrigando também o pré-cúneo. Olha lá, ela manda ramos pré-cúneo, assim como a artéria cerebral anterior. E percebam que vai ter um ramo da artéria cerebral posterior que passa também sobre aqui o esplênio do corpo caloso, que vai para o tronco do corpo caloso, que vai estar se anastomosando. Olha lá, ó, se anastomosa com a artéria cerebral anterior. Que é justamente essas anastomoses que tem, como lá no polígono de Willis, para que se tem algum problema, alguma obstrução, né, alguma patologia, acaba suprindo a falta de sangue nessa região. A artéria cerebral média, né, ela vai ser responsável pela irrigação de toda a face superolateral do cérebro. Então, toda a região da face superolateral do cérebro, do frontal, do parietal, do temporal e do lobo da ínsula, né, vai ser irrigada pela artéria cerebral média, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Tá? Então, aqui a gente consegue observar a do lado esquerdo, né? Então, irrigando aqui o lobo da ínsula, como a gente está vendo, e aqui irrigando aqui, ó, giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. Percebam que já está vindo uma aqui, ó, da artéria cerebral posterior, né, para fazer a anastomose. Notem que aqui também, ó, são ramos da artéria cerebral posterior, irrigando a região do occipital aqui, mas a gente vai ter a artéria cerebral média mandando ramos para lá e provavelmente vai ocorrer aqui uma anastomose também entre elas. E também aqui, ó, lá no sulco central, né, ó, aqui no sulco central, no sulco pré-central, né, giro pré-central, giro pós-central, giro frontal superior, médio e inferior. Então, como já é dito várias vezes para vocês, né, um dos acidentes vasculares encefálicos mais constantes, né, é justamente da artéria cerebral média, certo? Que aí vai dar um comprometimento na fala, né, e também vai dar um comprometimento na região motora, tudo bem?
Então, a gente vai ter um comprometimento na fala, às vezes pode ter um comprometimento aqui na área de Wernicke, na área do entendimento, né? E também vai ter um comprometimento na área motora aqui, na região do giro pré-central. A área de Wernicke, alguém tinha me perguntado, tá? Também ela tem só do lado esquerdo, tá bom? Assim como a área de Broca, tá? Tanto a área de Wernicke quanto a área de Broca só tem no hemisfério esquerdo. No hemisfério direito a gente não tem nenhuma dessas duas regiões. E aqui, mais uma vez, né, a gente consegue observar, ó, a artéria cerebral média mandando irrigação para essa região aqui, ó, de substância branca, né, que vai ser a cápsula. A gente vai ter uma cápsula aqui que vai ser cápsula interna, cápsula externa e a cápsula extrema, né? E na cápsula interna que fica aqui, ó, ao lado do tálamo, que a gente consegue observar aqui, é por onde passam fibras da parte motora. E percebam que essas fibras, né, esses axônios que estão passando por aqui, são vascularizados justamente por ramos da artéria cerebral média, tá? E eu tenho muita quantidade de lesão aqui nessa região, certo? Tem bastante lesão aqui nessa região aqui, que eu estou falando para vocês da cápsula interna. Joia? Aqui tem a continuação dela, da artéria cerebral média para lobo da ínsula, como vocês podem observar, né? Essa aqui é o lobo da ínsula. E aqui depois a gente já vê o lobo temporal aqui embaixo, ó, lobo temporal, e aqui em cima o lobo frontal, tá? E ela irrigando aqui toda a região do lobo frontal. E aqui a gente já vê a artéria cerebral anterior irrigando aqui a face medial, certo? Então a artéria cerebral anterior irrigando a face medial. E a artéria cerebral posterior, né? Ela vai estar irrigando, né? Ela vai estar contornando, né? Posteriormente o pedúnculo cerebral, né? Como a gente consegue observar nessa imagem aqui que eu já vou mostrar para vocês, né? E vai estar irrigando o lobo occipital e a face inferior do lobo temporal. Olha lá, ela irriga, ela passa por trás aqui, ó, do pedúnculo cerebral, né? E continua-se por aqui, ó, para irrigar justamente o lobo occipital e a face inferior do lobo temporal. Tá? Então, é importante saber, e percebam também que vai ter as comunicações, né? Aqui, ó, a gente consegue ver, ó, uma comunicação onde a artéria cerebral média com a artéria cerebral anterior, né? Aqui eu já falei para vocês, então sempre vão estar ocorrendo essas comunicações. E a quantidade, né, de sangue que tem aí é muito grande. Precisa-se de muito sangue para que ocorra uma boa vascularização nessa região. Na imagem, a gente consegue observar, olha lá, a artéria carótida interna se separando, né, em artéria carótida externa e artéria carótida interna. Essa região aqui é importante, é justamente aqui, ó, vocês conseguem observar que tem uma dilatação aqui, né? Aqui é justamente o que faz o controle da pressão arterial, tá? Vocês vão ver lá na fisiologia a importância dessa regiãozinha aqui na artéria carótida interna. E aí, claro, que pode fazer um exame de angiografia, justamente para ver como é que está o comprometimento desses vasos, né? Então, percebam que se faz a angiografia, e aí, quando vai se analisar, você sabe que você está, por exemplo, na artéria cerebral média, né? E aqui, por exemplo, ó, não está tendo a vascularização desse lado, né? Portanto, pode ser que tenha alguma lesão aqui, né? Justamente isso, né? A angiografia, ela justamente nos aponta, né? Porque o químico que coloca lá dentro para que a gente consiga observar, né? O isótopo, vamos dizer assim, o isótopo que coloca, né? Que se coloca para que a gente consiga observar, para que ela consiga ficar com essa imagem, se ele está obstruído, ele não chega, né? Então a gente acaba não observando do outro lado. E aí a gente sabe que está tendo um comprometimento. Então, aqui, por exemplo, sabe se teve um comprometimento nessa região aqui, certo?
Aqui, na artéria cerebral anterior, olha lá, a gente vê toda a vascularização da artéria cerebral anterior, e aí se faz a análise, né, para a gente saber se realmente está chegando até lá atrás, tá vendo? Então, aqui a gente vê toda a artéria diminuindo de calibre, né, até ficar com no menor calibre lá em capilar, e a gente vai estar vendo toda essa vascularização através dos exames. Então, a gente vai ter esse perfil, né? Então, numa face superolateral, artéria cerebral média, artéria cerebral posterior e artéria cerebral anterior. E aqui é numa face medial, olha lá, ó, artéria cerebral anterior, artéria cerebral posterior e aqui lateralmente aqui a artéria cerebral média, né? Lembrem-se, né, que o cerebelo, a região do mesencéfalo, aqui do bulbo, do mesencéfalo e da ponte, né, são ramos ou da artéria vertebral ou da artéria basilar, né, que a gente viu agora há pouco. Então, mais uma vez, o polígono de Willis. Na peça, assim que a gente vê lá na peça, olha lá, ó, artéria cerebral, artéria basilar, olha lá, artéria vertebral, né? Essa aqui é a direita, essa daqui é a esquerda, formando a artéria basilar, artéria cerebral posterior, artéria cerebral posterior. Aqui a gente vê a artéria comunicante posterior, artéria comunicante posterior, artéria carótida interna de um lado e artéria carótida interna do outro, artéria cerebral média, olha lá, artéria cerebral média, artéria cerebral média, artéria cerebral anterior, está aqui de um lado, e aqui estaria a outra, artéria cerebral anterior, e a comunicante anterior estaria aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ó, artéria comunicante anterior. Percebam, né, ó, que ela é bem na hora que ela faz a curvinha, né, ó, artéria comunicante anterior, ela estaria aqui, ó, artéria comunicante anterior, tá? Então, na peça, é assim que a gente vai estar observando. E quando a gente pensa em sistema nervoso, ainda na vascularização do sistema nervoso central, a gente vai ter as artérias que vão estar vascularizando a medula espinal, né? Alguma dúvida da vascularização de encéfalo? Então, a vascularização da medula se dá por essas duas artérias aqui, ó. Artéria espinal anterior, artéria espinal posterior, principalmente. E vão ter esses ramos aqui, ó, pelas artérias radiculares, tá? Então, como que elas são formadas? As artérias espinal anterior e a artéria espinal posterior. Então, a artéria aqui é a região anterior, aqui é uma imagem anterior, e aqui é uma imagem posterior da medula. Então, a gente já viu, olha lá, ó, a artéria espinal anterior, ela é formada pelo ramo das duas artérias vertebrais. Olha lá, elas se unem, ó, a artéria vertebral de um lado aqui, a artéria vertebral do outro lado está aqui, a basilar está aqui, olha lá, ó, aqui já seria a cerebral posterior, e aqui a gente está vendo a vertebral, tá vendo? A artéria vertebral, ó, subindo aqui, ó, pelo forame transversal, e aqui também a vertebral, tá vendo, ó, subindo por esse ramo aqui. Então, a vertebral de um lado e a vertebral do outro se une para formar essa artéria aqui no centro, ó lá, ó, passando pela fissura mediana anterior, que é justamente a artéria espinal anterior, certo? Então, a artéria espinal anterior, ela é formada pela confluência, pela união, pelos ramos das artérias vertebrais direita e esquerda. E a artéria espinal posterior, a gente vai ter em número de 2. Olha lá, uma aqui, ó, desse lado aqui, ó. E a outra desse lado aqui, ó. Uma do lado direito e a outra do lado esquerdo, né? E como que ela é formada? Ela é formada pelo ramo correspondente da artéria vertebral. Então, a artéria vertebral direita, ela vai estar formando o ramo posterior direito, a artéria espinal posterior direita. E a esquerda a mesma coisa, está formando a artéria espinal posterior esquerda, tá? Então, é pelos seus ramos correspondentes. E as artérias radiculares, ela, dependendo da região
da altura que ela está, ela vai ser formada por um ramo. Tá? Então, na região cervical, ela vai ser formada pelo ramo das artérias tireoide inferior. Lá da artéria, a artéria tireoide inferior, ela é um ramo da artéria carótida externa. Na região torácica, ela é um ramo da artéria intercostal posterior. Na região lombar vai ser um ramo das artérias lombares, na região do sacro vai ser ramo das artérias sacrais. Então, só para a gente observar aqui, a título de exemplo, a gente vai ter aqui, ó, a aorta está aqui, e aqui está passando a aorta, ela vai dar aqueles dois ramos, né, um para o lado, outro para o outro, que é a artéria intercostal. Aqui a gente está vendo a costela, ó lá, ó, a costela, ó, o nervo intercostal aqui, né? Então, aqui está dando os ramos intercostais. Vamos pegar essa artéria aqui, ó, intercostal posterior, né? E aí ela vai se ramificar em três, ó. Um para cá, que vai ser justamente a artéria intercostal posterior. Esse outro ramo para cá. E vai estar dando esse ramo aqui, ó, para cá. Então, esse ramo aqui é justamente o ramo radicular. Olha lá, esse pequenininho, que depois vai se bifurcar, olha lá, em radicular anterior e radicular posterior, tá? Notem, né, que esse ramo radicular está aqui, ó, ele vai estar se anastomosando, ó, com essa artéria que está vindo aqui, ó, que vai ser justamente a artéria espinal anterior. Olha lá, ó, a artéria espinal anterior se anastomosando com esse ramo que está vindo da aorta aqui, ó, que vai ser justamente o ramo radicular. E o mesmo ocorre lá com as artérias espinais posteriores, ó lá, uma aqui desse lado e a outra desse lado aqui, ó, né? Se anastomosando com o ramo posterior aqui, ó, né, da artéria radicular posterior. Tudo bem? Então a gente vai ter esses ramos, né? E notem que as dois, tanto o anterior, né, tanto o anterior quanto o posterior, né, vão ser ramos da aorta, né, que vai estar mandando a artéria intercostal posterior e a artéria intercostal posterior vai estar dando esse ramo. Joia? Então percebam que a gente sempre vai ter essa anastomose. Aqui é a região anterior, a gente vê a artéria espinal anterior, está aqui desse lado. Aqui a gente vê a artéria espinal posterior de um lado e a artéria espinal posterior do outro lado, né? Aqui a gente vê, ó, o ramo posterior, ó, o gânglio aqui, ó, né? A raiz posterior com o gânglio, né? Aqui estaria o ramo radicular, e aí dando o ramo posterior e o ramo anterior, né? Então, ó, o ramo anterior aqui se unindo aqui, ó, mais uma vez, se anastomosando com a artéria espinal anterior. E o posterior se anastomosando com o ramo posterior. E observem, ó, que tanto a artéria espinal anterior, ó, quanto a artéria espinal posterior estão se anastomosando aqui, ó. Com certeza aqui vai ocorrer anastomose aqui dentro da medula. Joia? Então, isso é muito importante, como vocês podem observar, que vai estar dando toda a vascularização da medula, tá? Isso aí é só um exemplo que eu dei para vocês na região torácica. Tudo bem, então a gente viu aí tudo sobre a vascularização do sistema nervoso central. Mas como que vem a drenagem? Né? E esse retorno, para onde que vai esse sangue? Né? Então, quando a gente pensa na drenagem venosa do encéfalo, né, as veias elas vão estar drenando para alguns espaços, que são chamados de seios da dura mater, né, que são espaços que estão na dura mater, né, entre as lâminas da dura mater, né, passa assim, ó, a veia vai estar passando no meio, assim, ó, formando esse espaço. E por sua vez, esses seios vão estar desembocando onde? Nas veias jugulares internas. Então, percebam, a gente vai ter a carótida interna, a vertebral formando a basilar, as vertebrais, né, formando a basilar, né, que são os vasos principais para formar essas artérias que estão indo para o nosso encéfalo. E a volta?
né? Então a gente vai ter um monte de artéria, um monte de veias, desculpa, que vão estar dentro de espaços na dura mater, que são chamados de seio, e esses seios vão estar se unindo e vão estar desembocando onde? Na veia jugular interna, que a gente já viu, né? A veia jugular interna que depois vai estar se unindo com a veia subclávia para formar a veia braquiocefálica e, consequentemente, formando a veia cava superior. E aí, claro, né, essas veias que estão na região do encéfalo vai possuir uma parede mais fina em relação à parede das outras veias do nosso corpo. Os fatores que vão estar auxiliando esse retorno, né? A aspiração da cavidade torácica na inspiração, mais uma vez aquela aula que o professor Eduardo deu em relação à diferença de pressão atmosférica. Então, essa diferença na pressão faz com que seja aspirado, né, esse sangue venoso. A força da gravidade, que sem sombra de dúvida é a principal, que vai estar auxiliando esse retorno, e a pulsação das artérias. Uma vai estar do lado da outra, e aquilo que a gente já falou. Quando a artéria pulsa, né, acaba comprimindo a parede da veia, e dessa vez vai estar ajudando, né, o seu fluxo sanguíneo. Então aqui a gente consegue observar, olha lá, os seios da dura mater, tudo bem? Eu não sei quais vocês precisam saber, tá? Mas eu vou falar alguns para vocês aqui, né? E aí depois a gente observa novamente lá na aula prática, né? Duas estruturas importantes que a gente vai ter. Primeiro, esse tecido colagenoso aqui, ó, que fica nessa região central, bem na fissura do cérebro, né? Que se chama foice do cérebro. Certo? A gente vai ter o foice do cérebro aqui, ó. De um lado que é formado por as meninges. De um lado aqui. E aqui a gente vai ter também a tenda do cerebelo. Tá aqui, ó. A tenda do cerebelo. Então, a tenda é justamente a região da meninge que vai estar separando o cerebelo do cérebro. Então, ó, seria aqui, ó, a tenda do cerebelo. Então, aqui embaixo fica o cerebelo. Tá? Então, notem que a disposição da tenda do cerebelo é horizontal, né? Formando um teto, o teto do cerebelo. Tá? Então, onde eu estou aqui com o laser pointer aqui, é justamente a parte superior da tenda do cerebelo, onde estaria localizado o lobo occipital do cérebro. E aqui abriu, olha lá, ó, aqui abriu. Então, a gente está olhando a base do crânio lá embaixo, né? Ó, olhando a base do crânio. E aqui a gente conseguiria ver em 90 graus, assim, ó, da tenda do cerebelo, né, saindo essa meninge, a meninge dura mater, né, formando a foice do cérebro, né? Lembrando que a dura mater ela é formada principalmente de tecido colagenoso, né, de colágeno e fibra elástica, mas principalmente de colágeno. Né? Então a gente vê aqui a foice do cérebro. E aí formando, então, dentro do foice, né, tendo esse espaço, como vocês podem observar, ó, é um espaço, tá vendo, ó, onde está percorrendo todas essas veias aqui, esses seios, né? E o primeiro seio que eu quero que vocês vejam é esse aqui, ó, seio sagital superior, vindo até aqui atrás, ó, saindo do frontal, parietal e occipital, seio sagital superior. Depois a gente vai ter esse outro seio aqui, ó. Seio sagital inferior. Foice do cérebro, né, que está entre eles. Seio sagital inferior. Entre o seio sagital superior e o inferior, a gente vai ter esse seio aqui, ó, que é justamente o seio reto, que é esse seio que está aqui, ó. Que se a gente olhar numa visão superior, é esse aqui, ó, seio reto. Aqui estaria o seio sagital inferior, ó lá, o seio sagital inferior estaria aqui, ó. Seio reto.
E esse seio que se continuasse dessa região para cima, seria o seio sagital superior. Ele daria toda a volta até aqui, ó. Até essa regiãozinha aqui, ó, que seria a região do frontal aqui na frente, ó. Certo? Então, aqui, ó, até aqui é o seio sagital superior. Passando aqui, ó, na tenda do cerebelo, a gente vai ter esse seio também chegando para cá, ó, que se chama seio reto. Desculpa, seio transverso. Seio transverso de um lado e o seio transverso do outro lado. O seio transverso, ele é a continuação desse seio que está aqui, ó, na letra S, ó, que é o seio sigmoide. Então, ó, que é esse daqui de baixo, ó, seio sigmoide formando o seio transverso. Seio sigmoide, a continuação dele é o seio transverso. Seio reto, seio transverso, ó lá. Seio reto, seio sagital inferior e aqui o seio sagital superior. Percebam que todos os seios confluiu para essa região aqui, ó, que é essa região que a gente está vendo aqui, ó, que se chama confluência dos seios. Confluência dos seios. E nessa região da confluência dos seios vai estar saindo um outro seio, tá vendo, ó, que a gente observa aqui, para formar quem? A veia jugular interna. Então, todo o fluxo do sangue venoso, né, se dá por esses seios, né? Claro que a gente vai ter mais um seio aqui que ele é conhecido como seio cavernoso, né? A gente vai ter esse seio que é o seio cavernoso, na verdade, o plexo de seios cavernosos que estão aqui, ó, ao lado do quiasma óptico, aqui próximo ao polígono de Willis, né? Mas percebam que todos eles estão confluindo para esses seios maiores, né? Seio transverso, seio reto, seio sigmoide, aqui embaixo seio sagital inferior, seio sagital superior, confluência dos seios e da confluência dos seios formando, né, esse último seio que está indo para a veia jugular interna. Então, dessa forma, a gente vai ter toda a vascular, o retorno venoso, né, do nosso encéfalo. Claro que a gente vai ter essas veias pequenininhas, né? Então aqui, ó, removeu-se a dura mater, ó, como vocês podem observar, a dura mater foi removida, né? Então todas essas veias, né, inclusive tem essas duas aqui, ó, a veia anastomótica superior e a anastomótica inferior, né, que vão estar levando esse sangue venoso aqui para cima, aqui, ó, para o seio sagital superior, né? E as veias cerebrais profundas, né, vão estar levando para os seios da base, né, seja para o sigmoide, seja para o seio sagital inferior, né, ou seja, até para o transverso aqui, nessa região aqui, ou para o plexo cavernoso. Tudo bem? Então, a gente vai ter esse sistema venoso superficial. O sistema venoso profundo, né, como vocês podem observar, vão estar drenando aqui, ó, região do diencéfalo, né, ó, o tálamo aqui, núcleos da base, diencéfalo, centro medular branco, ponte, percebam, ó, região da ponte, bulbo, mesencéfalo, né, todos eles aqui, ó, indo para essa veia, ó, que é conhecida como veia cerebral magna, que está aqui, ó, e a veia cerebral magna, por sua vez, né, vai estar vindo aqui para o seio reto, certo? Olha lá, e o seio reto chegando aqui na confluência dos seios, né? Aqui, seio sagital inferior, olha lá, ó, seio sagital inferior. Então, essa veiazinha que está vindo aqui por baixo, ó, que é a mesma que está aqui, ó, que está pegando aqui cerebelo, ó, percebam que o cerebelo também, todas elas vêm, né, todas essas veias, elas vêm para essa veia só, elas se confluem, né, todas para essa veia,
que se chama veia cerebral magna ou veia de Galeno, né? E daqui vem para a confluência dos seios, e da confluência dos seios vai estar formando, né, vai estar drenando para a veia jugular interna. Joia? Então, assim é drenado o sistema venoso profundo. Então, a gente viu tanto o sistema venoso superficial, quanto o sistema venoso profundo. Olha lá, a hipófise, tá vendo? A região inferior aqui, ó, a hipófise aqui, ó, sendo tudo drenado aqui, todos para essa veia cerebral magna. Na imagem, a gente consegue observar, né? Então, ó, seio sagital superior, seio sagital inferior, veia cerebral magna, né? Aqui está querendo mostrar o fórnice nessa região, confluência dos seios, seio reto, né? Então a gente consegue observar. Aqui, ó, seio sagital superior, seio sigmoide, seio transverso. E aqui no meio seria a confluência dos seios. De novo, ó lá, seio sagital superior, seio sigmoide e aqui a tenda do cerebelo, né, ó, com o seio transverso, né, seio transverso aqui. Então, percebam que a gente vai ter sempre olhando a parte na imagem para saber se está sendo drenado também corretamente. Muito bem. Então, ó, o fluxo, seio sagital superior, confluência dos seios, seio reto, aqui a veia cerebral magna, né? Todo mundo vem daqui para a confluência dos seios, né? E percebam, ó, que a gente vai ter um espaço aqui, ó, entre o encéfalo, né? E a dura mater, ó, essa parte interna aqui é a dura mater, né? Aqui tá o crânio, para fora, né? Essa parte aqui é o crânio. E percebam, ó, que na dura mater, onde eu tô onde tem essas setinhas brancas aqui, é justamente o espaço subdural, né? Espaço subaracnoídeo, né? Subdural. E percebam que esse espaço está migrando, desculpa, aqui a dura mater, aqui é o espaço subaracnoídeo, né? Esse espaço subaracnoídeo, ele migra, criando vilosidades, ó, para dentro do seio. Consegue observar? Né? Então, ó, e justamente o líquor que está contido nessa região, no espaço subdural, que está na seta branca, tudo contido líquor, né? Acaba chegando nessas regiões, né? Que são as granulações aracnoídeas, né? E aí, ele, por troca, né, por difusão ou por osmose, eu não sei ao certo qual é o tipo, né, de troca, esse líquor ele passa para dentro do seio, né? E aí ele cai na circulação sistêmica. Então, notem, o líquor que vai ser produzido aqui, ó, nessas setinhas pretas aqui, ó, nessas regiões aqui, por células ependimárias, né, acabam sendo puxados, retirados da seu espaço, do espaço subdural, né, através dessas granulações aracnoídeas. Então, dessa forma, a gente vai possuir algumas regiões importantes, né, algumas cisternas, né, subaracnoídeas, onde esse líquor tá contido, né? Então, a gente vai ter uma muito importante, que é justamente essa daqui, ó, essa região aqui, que é conhecida como cisterna subaracnoídea magna, nessa região. Por que uma cisterna? Cisterna é como se fosse uma caixa d'água, certo? Um reservatório, uma região espaçada. Tá? Então, a gente vai ter essa cisterna aqui, ó, que é conhecida como cisterna magna. A gente vai ter uma outra cisterna, que é essa cisterna que a gente vê aqui, que é a cisterna pré-pontina, que está aqui embaixo, desculpa, a cisterna pré-pontina aqui embaixo.
gente vai ter uma outra cisterna que vai estar aqui, ó, que vai ser a cisterna interpeduncular, entre os dois pedúnculos, né, interpeduncular, entre os dois pedúnculos. Uma outra cisterna que vai estar aqui na frente, que vai ser a cisterna quiasmática, e vai ter uma cisterna lá embaixo, que vai ser justamente a cisterna lombar. Tá? Então, são regiões onde o líquor que a gente está vendo em branco, né, tá nessas regiões, né, tá um espaçamento, né, onde tem uma maior quantidade de líquor. Então, no líquor, aqui a gente consegue observar o ventrículo lateral, né? Aqui é diencéfalo e terceiro ventrículo, né? Então, lembram que eu falei para vocês, né? A gente vai ter aqui aquela região septo-pelúcido, e aí vai ter uma abertura, que é conhecida como forame forame interventricular, né? Que vai estar ligando os dois ventrículos laterais ao terceiro ventrículo. Então, aqui ele chega o líquor no terceiro ventrículo. Do terceiro ventrículo, esse líquor, ele passa pelo aqueduto do mesencéfalo, olha lá, ó, pelo aqueduto do mesencéfalo para o quarto ventrículo. E aqui no quarto ventrículo, ó, ele migra tanto aqui para baixo, pelo canal central da medula, quanto para cá, ó, para trás aqui, ó, consegue observar? Para o espaço subaracnoídeo. E aí, no espaço subaracnoídeo, ó lá, ele envolve, né, o cerebelo, como vocês podem observar, ele envolve o cerebelo, ele está envolvido aqui formando a cisterna magna, ele passa, né, porque a meninge, como vocês sabem, ela é achatada, então ele pode passar anteriormente aqui, ó, para a região anterior da meninge, né, da medula, né, então a meninge está ela coberta toda, então ela pode fazer um fluxo nesse sentido, mas também pode ir para baixo, para a região torácica e para a região lombar, sacral, indo lá para baixo. Depois ele volta, passa pela sua cisterna pré-contínua, passa pela cisterna pré-peduncular, pela cisterna quiasmática, sobe aqui pela região anterior aqui do lobo frontal, né? Até chegar novamente, ó, onde? Lá em cima, lá nas granulações aracnoídeas, onde esse líquor ele vai ser encaminhado para dentro do seio, né, e dentro do seio ele vai lá para a veia jugular. Tá? Então percebam que o fluxo do líquor é diferente do fluxo que a gente tem das veias, né, tanto dos seios quanto das veias da nossa circulação sistêmica. Joia? Então, a gente consegue observar aí, novamente, aí, essas cisternas. Algumas vezes tem que se fazer uma punção desse líquor, uma punção licórica, para saber se tem alguma doença, por exemplo, meningite, né? Às vezes na gravidez também faz, né? Tem algumas implicações clínicas para a retirada do líquor, né? E aí pode ser realizada aqui, ó, na cisterna magna, tá vendo? Ó, nessa região aqui pode ser feita. Calma aí que tem uma dúvida aqui. Sim, sim. A gente já vai falar sobre isso, Gabriela. Ela perguntou se quando a pessoa tem meningite, pode interferir no fluxo do líquor. Pode obstruir, né? E aí pode estar causando até uma hidrocefalia, né? A hidrocefalia é o aumento da quantidade de líquor dentro dos ventrículos, né? Principalmente dos ventrículos laterais, né? Então pode sim interferir. Então uma punção aqui suboccipital. Também a mais comum é uma punção lombar, abaixo de L1 e L2. Lembre-se que a medula espinal termina entre L1 e L2, né? Mas a dura mater ela vai até lá embaixo, lembra da dura mater? Né? Então acaba podendo fazer uma punção aqui sublombar, uma punção lombar abaixo
da medula espinal. E aqui a gente consegue observar, bom, eu vou devagarzinho com as setinhas aqui, né? Essas cavidades, mais uma vez, a gente já falou bastante delas, né? Então, a gente vai ter os ventrículos laterais, né? Então, ventrículo lateral direito e ventrículo lateral esquerdo, né? Percebam que aqui faz parte do ventrículo lateral direito, com 3 cornos, né? O corno frontal, o corno occipital e aqui vai ser o corno temporal, tá? Então, o corpo, que é essa região central, e os 3 cornos. Occipital, temporal e o corno frontal, certo? Então, a gente consegue observar aqui os 3 cornos. O fluxo daqui, então, quando essa cavidade daqui, a gente vai ter o forame interventricular, olha lá, o forame interventricular que está indo, então, para o terceiro ventrículo, né? Do terceiro ventrículo, esse líquor, ele passa pelo aqueduto do mesencéfalo, para onde? Para o quarto ventrículo, que está aqui, ó. E do quarto ventrículo, esse líquor, ele pode passar, né, ele passa pelo canal central da medula, ó lá. Ele passa para dentro do canal central da medula e também para fora, para o espaço subaracnoídeo, certo? Então, dessa forma, a gente vai ter a relação do líquor aí entre, né, a direção, né, do fluxo do líquor com as cavidades. Uma das funções dessas cavidades é justamente fazer a lei do empuxo, né? Por quê? Claro que o líquor, né, a gente vai ver mais para frente, que ele tem uma grande quantidade de água. E a gente também tem os vasos por cima, os seios por cima. Então, o cérebro, ele acaba ficando, né, entram 2 colchões, entre aspas, de água, né, fazendo, então, dessa forma, uma barreira física, né, e também fazendo com que o cérebro não pese tanto, fazendo, por isso, então, a lei do empuxo, favorecendo, então, que, entre aspas, a gente tenha menos peso, né, no nosso cérebro, tá? Pela lei do empuxo. Então, aqui, ó, ventrículo lateral, né, como vocês podem observar, ó, o corno occipital, o corno temporal e o corno frontal, terceiro ventrículo, aqueduto do mesencéfalo, quarto ventrículo, né, e aqui embaixo a gente está vendo já o canal central da medula. Onde que se forma, né? Onde que está se formando o líquido cérebro raquidiano, o líquor, né? Nesse aqui, ó, no epitélio ependimário dos ventrículos laterais, que corresponde a 40%, certo? E o restante, né, principalmente aqui, ó, no terceiro ventrículo e no quarto ventrículo, nessas células ependimárias, tá vendo? Ó, aqui que está se formando o líquor, essas células que formam, certo? O líquido do cérebro raquidiano, as células ependimárias. E essas células ependimárias, né, o conjunto dessas células ependimárias, né, a gente chama de plexo corióideo, né, plexo corióideo. No laboratório tem um bem bonito, né, um plexo corióideo, em cima do tálamo, no terceiro ventrículo, tá? Que a gente vai ter a oportunidade de ver. O que compõe o líquor, né? Principalmente a água, como eu falei para vocês. Olha lá, 90% formado de água, poucas proteínas e íons de sódio, potássio e cloro, né? Então, e esses íons também vão estar formando o líquido cérebro raquidiano. A quantidade de líquor que a gente tem é pouca lá, é de 100 a 150 ml do líquor. E a produção e a renovação é constante, né? Então, ele é renovado a cada 8 horas. Então, aqui está produzindo, as células ependimárias estão produzindo líquor, né? Pela união dessas células ependimárias, que é conhecida como plexo corióide, e as cisternas aqui, as granulações aracnoídeas
né, estão retirando esse líquor, né? E claro que vai existir uma hemodinâmica, né, entre a produção e a retirada, né? Então a produção tem que estar batendo com essa retirada. Então ele é renovado constantemente, 3 vezes por dia, né? 8, 16 e 24, certo? 3 vezes por dia esse líquido é renovado. Então a gente consegue observar essas granulações aracnoídeas, né, principalmente aqui, ó, né, lá no seio sagital superior, ó lá, ó. Então a gente consegue observar aqui o seio sagital superior e a gente consegue ver essas granulações aracnoídeas, né, que invadem, né, essa dura mater, né? Então é um revestimento de endotélio, né, dos seios da dura mater e uma fina camada da aracnoide mater. E dali, claro, né, as granulações, o seio sagital superior vai para o... Aqui não é nem seio sigmoide, né? Aqui vai para a confluência dos seios e para ver a jugular interna. Então, aqui a gente consegue observar toda essa região aqui, ó, da dura mater, né, sendo finalmente aqui levada esse sangue, essa drenagem aqui para essas granulações. Olhando a dura mater aqui, falando só um pouquinho da dura mater, né, tem muita cefaleia que se dá em virtude da dura mater, tá? Então, por uma inflamação da dura mater, o nervo, né, que vai estar vindo para a dura mater aqui, é o nervo oftálmico do quinto par do trigêmeo, tá? Então, o nervo oftálmico do quinto par do trigêmeo é que vai estar inervando a dura mater. Então, pode ser que tenha uma cefaleia aí por irritação da dura mater. Também pode ter uma cefaleia por uma dilatação desses vasos, né? E aí, claro que vai estar, como vocês podem ver, esses vasos que a gente está observando, né? Os vasos encefálicos superficiais e os ramos aqui da artéria cerebral média, né? Que vai ser essa artéria cerebral aqui, ó, que vai formar essa artéria cerebral média que está aqui, ó, e aqui, né, esses ramos, eles podem estar se dilatando também. E aí comprimindo a dura mater, irritando e dando dor de cabeça. Tá? Então, é comum, né, um tipo de cefaleia ser causada por alterações da dura mater. Só para ilustrar, né, então, ó, pensam bem, a gente tem aqui, ó, a dura mater, aqui está o osso, né, ó, a dura mater. Então, dentro da dura mater, a gente vai ter o seio sagital superior. Olha lá, ó. Esse espaço que a gente está vendo aqui, ó, aqui embaixo, né, a gente vai ter a aracnoide mater, né, ó, a aracnoide mater está aqui. Aqui, pretinho, aqui é a pia mater, né, então, esse espaço entre a dura mater e a aracnoide mater aqui, ó, aqui, na verdade, isso aqui que é a aracnoide mater, né, aqui é o espaço subdural, né. Então, esse espaço subdural, né, ele vai estar aqui, tá, essa coisinha aqui, ó, isso aqui, ó, é a aracnoide mater, tá? Isso aqui é a aracnoide mater. E aqui é o espaço subdural. Então, esse espaço subdural, ó, ele invagina para dentro do seio sagital superior, ó lá, perfurando a dura mater, tá vendo, ó? E aqui vai ter as granulações, que é justamente da onde vai estar retirando o líquor. Lembram-se que nessa região do espaço subdural é onde vai estar o líquor. Então, aqui ele migra, ó lá, ó. Aqui ele vai ter essa passagem aqui, ó, essa vilosidade, né? Vai formar essa vilosidade e aqui vai ter a passagem, né? Justamente do líquor, né? Para dentro do seio sagital superior. Na peça, a gente vê assim, ó, as granulações aracnoídeas, ó lá, ó, de um lado aqui e do outro lado aqui, né? Ó, então, ó, aqui tem as granulações, a gente vai ver melhor aqui, ó. Tá vendo, ó? Que bonita. São as granulações aracnoídeas, né? Aqui a gente consegue ver a dura mater, né? E as granulações aracnoídeas. E aí, claro, que quando a gente pensa no líquor, né? Quando a gente pensa nesse fluxo sanguíneo, como se dá, né, esse aumento, esse retorno, a gente pode ver que os ventrículos laterais, né, eles podem ser comprometidos com o aumento da quantidade desse líquor. Ao invés de estar 100, 150 ml, às vezes tem muito mais,
né? Inclusive, de vez em quando, coloca uma válvula direto, né? Uma válvula que sai do ventrículo lateral e vai até o estômago, né? Justamente para ajudar na drenagem do líquor, né? Para que não ocorra a hidrocefalia. Tá? Então, as hidrocefalias têm dois tipos, as comunicantes e as não comunicantes, né? Então, as comunicantes é quando tem um aumento na produção do líquor ou uma deficiência na absorção. Então, aqui tem aumento na produção pelo plexo corioide ou uma deficiência na absorção desse líquor dado pela uma falha nas granulações aracnoídeas. E as não comunicantes, né, que é a obstrução do trajeto do líquor, que a gente acabou de ver. Então, pode ter uma obstrução no forame interventricular, no aqueduto do mesencéfalo, né, não é cerebral, aqueduto do mesencéfalo, nas aberturas medianas e laterais, na incisura do tontório, né, então pode ter uma obstrução em alguma daquelas regiões que a gente observou, que a gente viu, né, e aí, claro, que o fluxo vai diminuir e vai começar a ter um aumento do líquor, principalmente nos ventrículos laterais, ó, o tamanho do ventrículo lateral aqui, ó, vendo bem maior, ó, o terceiro ventrículo, né? Olha o tamanho desse ventrículo lateral, ó, o terceiro ventrículo, como ele está aumentado, o quarto ventrículo, né? E aí, se tem um aumento do ventrículo, o que acontece com o córtex? Ele é empurrado, né? E as artérias também. O que vai ter uma diferença? No pique, na pressão intracraniana. Né? Então, percebam que está tudo junto. E uma outra função dessas meninges, né, junto com o líquor, né, é justamente uma barreira encefálica. Né? Então, as barreiras encefálicas são dispositivos do nosso organismo que vão estar impedindo ou dificultando a passagem de substâncias do sangue para o tecido nervoso, do sangue para o líquor e do líquor para o tecido nervoso. Né? Então, são as barreiras hemolicórica, entre a barreira que está entre o sangue e o líquor, entre o sangue e o encéfalo e entre o líquor e o encéfalo. Justamente para quê? Para proteger o encéfalo. Né? Então, não pode ter essa troca, né, de substância. Vocês devem lembrar, né, que o sangue fora da artéria, né, fora do vaso, não só da artéria, mas da veia também, que o sangue fora do vaso, né, ele é bem tóxico. Né? Que o líquor, né, essa barreira encefálica, por exemplo, junto com as meninges, ela vai ser uma proteção contra o vírus, que a gente acabou de falar. É preferível esse vírus, né, chegar nas meninges, né, e ter uma meningite, do que esse vírus, ou bactéria, né, porque pode ser meningite bacteriana ou viral, esse micro-organismo passar para dentro da nossa barreira encefálica, né, e aí atingir o sistema nervoso central, né? Muito pior. E também a gente vai ter uma barreira física, né? Que é justamente de proteção. Quando a gente cai, bate alguma coisa na cabeça, né? Lembre-se que a gente vai ter ela como uma almofada. Então, o choque, né, dela com as paredes dos ossos vão ser diminuídos, né? Justamente porque a gente vai ter esse colchãozinho d'água, né, formado pelo líquor e também formado pelas artérias e pelas veias, né, pelos seios, né, e pelas artérias. Tá? Então, essas barreiras encefálicas, elas são bem importantes, né, justamente, principalmente para isso, né, para dificultar a passagem de substâncias do próprio organismo e também a passagem de substâncias, micro-organismos de fora do nosso organismo e também como barreiras físicas. Bom, possui como principais características, né? Geralmente a dificuldade e não impedimento completo da passagem de uma substância. Tá? Então, claro, né, como a gente viu agora há pouco, que as granulações aracnoídeas ali dificulta a passagem do líquor para dentro
do seio, mas não impede, né? E precisa ter essa comunicação, tá? Algumas vezes a substância pode passar de uma barreira e ficar preso em outra. Então, aqui, por exemplo, é o caso de micro-organismos, que pode estar passando por uma primeira barreira e pode ficar numa segunda, né? E dentre as três barreiras, a mais fraca é justamente a barreira líquor encefálica, né? Que aí já vai estar bem próximo, né, do nosso sistema nervoso central, principalmente ali naquela região da pia mater. E, como eu já falei para vocês, né, a principal função dessas barreiras é justamente a de proteção, né, impedindo a passagem de agentes tóxicos, né, e biológicos para dentro do nosso cérebro. Bom, e aqui eu já falei para vocês sobre os envoltórios da medula espinal, mas só para a gente relembrar, né, a gente vai ter a dura mater, a aracnoide mater e a pia mater, né? E a gente vai ter como características, eu já falei isso para vocês já, né? Então, a dura mater, principalmente de colágeno, e aí vai ter o espaço subdural. A aracnoide mater, e embaixo dela a gente vai ter o espaço subaracnoídeo. E a pia mater, que vai estar completamente aderida, né, ao sistema nervoso central, e vai inclusive estar entrando na fissura mediana anterior aqui, tá? Então, ela entra na fissura mediana anterior e por fora dela vai estar justamente a artéria espinal anterior, que vai estar ali passando aqui nessa região, certo? Que eu já falei para vocês. Aí tem os espaços, né? Então, no espaço epidural, né, que está entre o periósteo do canal vertebral e a dura mater, a gente vai ter tecido adiposo e o plexo venoso vertebral interno. E se a gente for pensar em termos de crânio, né, a gente vai ter ali as veias superficiais, o espaço subdural, pequena quantidade de líquor, e no espaço subaracnoídeo, né, embaixo da aracnoide mater, uma grande quantidade de líquido do cérebro espinal, e é justamente o espaço subaracnoídeo, lá no cérebro, que vai estar fazendo as evaginações, as vilosidades, os vilos, né, para dentro do seio, e o seio que vai estar passando por dentro da dura mater, tá? E aí vai ter levando esse fluxo do líquor, né, do espaço subaracnoídeo para o seio, que aí a gente sabe que o seio é como se fosse a veia do sistema nervoso central, do encéfalo, né? Tudo bem? Aqui é só a ilustração que a gente já viu, já tivemos aula sobre isso. Sim, sim. No caso da cisticercose, né, pode ocorrer sim a passagem por todas essas barreiras, sim, infelizmente, né? Muito nocivo, né? E eu acho que acabou. É isso mesmo.